Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, quando cheguei a essa casa, investido da honrosa delegação que me conferiu o povo mineiro, especialmente da região sul e oeste, trouxe comigo a consciência do dever maior de zelar pela grandeza deste parlamento, evocando sempre as tradições libertárias dos Inconfidentes e o ideal visionário de Tiradentes, que inspira as ações do Partido da Mobilização Nacional, o nosso PMN. Nesta condição, temos sempre buscado enfatizar que o nosso dever é fazer política. Mas fazer política em Minas é, acima de tudo, praticar e defender a liberdade. É honrar nosso mandato, sustentar nosso trabalho, dignificar a memória do nosso tempo. Mas, infelizmente, senhoras deputadas e senhores deputados, nesses primeiros meses que marcam o início desta legislatura, tenho observado que essa compreensão por parte de poucos, eu quero dizer, poucos parlamentares que militam na oposição nessa casa, tem sido relegada ao plano secundário, se não mesmo ignorada, em detrimento da elevada noção de respeito e da boa convivência que distingue a alma mineira. Por conta disso, senti-me no dever de vir a esta tribuna na tarde de hoje fazer uma reflexão que, longe de pretender esgotar a matéria, tem o propósito de convocar a todos para uma avaliação sincera e responsável sobre o papel deste parlamento. Antes de tudo, devo ressaltar que não tememos o confronto das opiniões, pois temos a consciência que isso é da essência do parlamento. Muito menos nos imaginamos detentores da verdade, pois, na verdade, somos todos falíveis. Quero, porém, reafirmar a convicção de que nós que militamos na ampla base de sustentação do governador Anastasia nessa casa, representamos, por menos que se queiram, o pensamento atual do povo mineiro quando elegeu o nosso governador com mais de 60% dos votos de todos os mineiros. Nesse particular, parece contraditória a consideração recentemente feita neste plenário a respeito da existência de uma base de sustentação de um ex-governo, pois seria o caso também se admitir a existência de uma oposição ao ex-governo, uma vez que são reiterados os ataques dirigidos ao nosso senador Aécio Neves, consagrado senador da República pela maioria expressiva e esmagadora do povo de Minas Gerais. Nesta ótica, senhoras deputadas e senhores deputados, a oposição nessa casa já o elegeu como seu alvo predileto de seus ataques despropositados, enxergando no nosso senador Aécio Neves o potencial candidato à presidência da República em 2014 e, portanto, deve, desde logo, ser fulminado para que não possa chegar ao nosso tão sonhado, almejado posição de presidente da República. Nesse sentido, peço licença para trazer às senhoras e aos senhores deputados trechos do importante pronunciamento que o senador Aécio Neves fez no Congresso Nacional, demarcando sua posição, indicando o caminho ideal para o Brasil consolidar os avanços conquistados nos últimos 25 anos. Senhoras e senhores, atenção, é um trecho muito importante da fala do senador, diz o seguinte: os que ainda não me conhecem bem, diz o senador, e esperam encontrar em mim ataques pessoais no exercício da oposição, vão se decepcionar. Os que não me conhecem bem e acham que vão encontrar em mim tolerância diante dos erros praticados pelo governo, também vão se decepcionar. Diz o senador, eu quero aqui relatar para boa parte dessa casa: não confunda o adversário com o inimigo. Diz o senador, não confunda o adversário com o inimigo. Diz o senador ainda, não confunda o direito à defesa e ao contraditório com complacência ou compadrio.
Farei a política que sempre fiz, enaltece o senador. Aquela que entende que neste campo da política brigam as ideias e não os homens. E continua a sua excelência formulando uma indagação que responde logo a seguir ao fazer uma síntese dos principais fatos que construíram a história recente do Brasil e o papel de uns e de outros nesse capítulo. Ao contrário do que alguns nos querem fazer crer, o país não nasceu ontem. Ele é fruto de erros e acertos de várias gerações de brasileiros, de diferentes governos e líderes, e também de diversas circunstâncias históricas e econômicas. E aí vem a constatação, senhores deputados e senhoras deputadas. Em 1985, quando o Brasil conquistava com Tancredo Neves o fim da ditadura, os que agora se colocam contra a liderança de Aécio não estavam do lado do povo. Na consolidação da nova ordem democrática, mais uma vez ficaram contra o povo. Quando a história os convocou para colaborarem no governo do presidente Itamar Franco, mais uma vez recusaram, deputado Delmiro. Na implantação do Plano Real, que redesenhou o nosso destino como nação, mais uma vez ficaram contra o deputado Junior Araújo. Chamaram de esmola, deputado Romulo Guedes. Chamaram de esmola os programas de transferência de renda, como o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação e o Auxílio Gás. Pois bem, deputado Romulo, esses programas serviram para a implantação do Bolsa Família, que querem, a todo custo, dar a propriedade a um governo que está em nosso país. E também ficaram contra a lei de responsabilidade fiscal, a lei que delimitou os gastos no serviço público, que limitou os exageros das administrações e que colocou ordem da gastança no Brasil. Foram contra, recorreram ao Supremo para que esta lei não pudesse vigorar em território brasileiro, ficaram contra o PROEC, senhoras e senhores. A democratização da telefonia, entre outras mudanças estruturais que definiram a nova face contemporânea do país. Aliás, o tão combatido PROEC serviu exatamente para fortalecer nossa economia no enfrentamento da crise mundial de 2009. Eu pergunto, estariam esses ataques, então, a revelar um temor de enfrentamento futuro, deputado Wilson? Certamente a resposta virá com o tempo. O que se não se pode agora é ignorar que a obra administrativa concebida a partir de 2003 pelo então governador Aécio Neves está sendo vigorosamente aperfeiçoada pelo seu sucessor, o nosso governador Anastasia, para o bem e a felicidade de todos os mineiros. Percebemos, porém, um movimento que requer uma avaliação, senhoras e senhores. Pelo simples fato do governador Anastasia ter aqui ampla base de sustentação, parece até que o maior empenho de alguns da oposição, eu disse, de alguns da oposição, é de expor esta casa aos olhos da opinião pública como uma casa destituída de autenticidade. Este é o propósito de alguns mandatários que trabalham nesta casa, se é que pode ser chamado de trabalho. Mas eu tenho aqui uma afirmação. Se de fato esse é o deliberado propósito de parte da oposição, não podemos atribuir-lhes outra prática que não a da má-fé, que só sabe arguir deficiências e privilegiar as falhas. É o que fazem dioturnamente nesta casa. Tal situação agrava-se sobremaneira quando, aliada a esta postura autofágica de uma parcela minoritária da oposição, que no momento se presta tão somente a buscar a desconstrução de uma figura política que o povo mineiro já consagrou o nosso senador Aécio Neves. Sofremos do outro lado questionamentos que nem sempre retratam com fidelidade as ações desta casa em favor da coletividade. Se esta casa não delibera, é algo de crítica. Se vota, as matérias são consideradas inexpressivas. Se o parlamentar não apresenta projetos, é omisso e não cumpre seu papel. Se apresenta, também é criticado.
criticado, pois no crivo dos censores a matéria não produz resultados. Mas são esses mesmos que periodicamente fazem questão de destacar a lista daqueles parlamentares com o maior número de proposições, editando um ranking que seguramente induz a corrida pela quantidade em detrimento da qualidade, ao passo que poderiam sim contribuir para incentivar o debate sobre as limitações que gestam o atual momento legislativo no nosso país. Mas ainda que tolhida em suas prerrogativas por conta de um ordenamento jurídico constitucional que concentrou todas as competências da União, esta Casa jamais esteve alheia às soluções mais profundas exigidas pelo povo mineiro. E no desempenho desse encargo tem buscado, com muito esforço, construir canais eficientes de democracia participativa. Eu quero conceder uma parte ao nobre colega deputado Rômulo Vieira.